Então agora vamos falar de um modelo similar à árvore de decisão. Agora esse é chamado regras de decisão. E na verdade ele tende a ser mais simples ainda que a árvore de decisão, por incrível que pareça, né? Que é simplesmente a criação de regras que seguem a seguinte gramática: se, condição, então, predição. Então a ideia é que eu vou construir um conjunto, uma lista de regras, seguindo essa gramática, para fazer a minha predição e já é automaticamente legível para um ser humano, né? Por exemplo, digamos que eu estou tentando predizer o padrão de uma casa. A gente pode gerar a seguinte regra: olha, se o tamanho é maior que 100 e tem suíte, então é um padrão médio. Tá? E a gente pode usar mais de um atributo na condição da regra. Então é como se ele pegasse todo um caminho de uma árvore de decisão e juntasse aqui numa única regra, né? E se torna uma forma extremamente simples de interpretar um modelo. A qualidade de uma regra, né, ela tem que ser mensurada com dois critérios, né, que é o suporte e a acurácia. O suporte ele fala o seguinte: olha, qual a porcentagem dos meus exemplos da base de treino são cobertos por essa regra? Porque eu quero que uma regra seja o mais inclusiva possível, tá? Veja que aqui eu tenho parênteses, né? Mesmo que de forma incorreta, ou seja, o que importa é que essa regra aqui, tamanho maior que 100 suíte, compreenda um número grande, né, da minha base de treino. Tá? Mesmo que boa parte deles não seja do tipo médio, seja do tipo alto padrão, baixo padrão, não importa para mim. Essa regra só fala da cobertura, né, o suporte. Ou seja, quantas instâncias, quantos exemplos essa regra dá suporte. Porque quanto maior a cobertura, quer dizer que menos regras eu vou precisar para gerar uma predição. E o outro fator que é a acurácia é que ela tem que ser uma regra que consiga acertar a predição. Então as duas têm que andar em conjunto, né? Porque ao mesmo tempo que não adianta uma regra que tem alta cobertura e baixa acurácia, como uma que tem alta acurácia e baixa cobertura, né? Então são critérios conflitantes, porque eu sempre posso aumentar a acurácia de uma regra adicionando uma conjunção e reduzindo o suporte, né? E eu posso aumentar o suporte reduzindo as conjunções, só que perdendo na acurácia. Então, elas são conflitantes e eu quero um equilíbrio entre essas duas, né? Um equilíbrio entre uma boa acurácia e a necessidade de um menor conjunto de regras. Como o objetivo vai ser aplicar em esse modelo em exemplos que não foram observados, né? Então, depois que eu gerei o modelo, eu vou aplicar no mundo real, né? E o mundo real pode não estar contido na minha base de treino. Então, a ideia é que eu quero maximizar a cobertura total, né? Eu quero que o conjunto, a lista de regras, seja inclusivo o suficiente para que, mesmo em instâncias não observadas, eu consiga capturar em uma das regras, tá? Mas eu não tenho como garantir isso. Então, eu preciso ter mais algumas coisinhas, né? Então eu tenho que ter mais de uma regra para poder cobrir tudo e também tem que ter um suporte, uma regra padrão do que fazer quando nenhuma das regras funciona para o meu exemplo, né? Então eu tenho algumas regrinhas a mais aqui. Primeiro, regras que utilizam atributos diferentes podem se sobrepor para um mesmo exemplo, né? E isso pode causar um problema, porque se eu tenho duas regras na minha lista de regras que casa com o mesmo exemplo, eu vou ter que escolher entre uma das duas. Como que eu vou escolher? Tem que ter uma regra para escolher isso daqui. E eu tenho que o problema é que um exemplo pode não satisfazer nenhuma regra. Tanto na base de treino eu posso não ter a cobertura 100%, como na base de teste ou observações futuras que ainda não foram vistas, pode não ser adequada para nenhuma das regras que eu tenho criadas, né? Então vamos ver como que a gente pode tratar esses dois problemas. O primeiro, da sobreposição, ela pode ser tratada com essas seguintes estratégias aqui.
Eu posso trabalhar com o conceito de listas de regras, tá? Em que as regras são armazenadas em uma lista ordenada, elas seguem uma ordem e a predição é feita pela primeira regra que a instância é satisfeita. Então, se eu tenho múltiplas regras que satisfazem aquela instância, a primeira que satisfazer, pronto, é essa daqui, tá? Então, veja que a lista de regras pode acontecer esses casos e eu simplesmente pego a primeira, então ela tem que ter uma ordem seguindo algum critério, pode ser a ordem de acurácia, a ordem de suporte, seja lá o que eu quiser. E aí a primeira que satisfazer aquele exemplo vai ser escolhida para ser aplicada. E se eu tenho um conjunto de regras, que são regras não ordenadas e únicas, então a predição tem que ser feita por uma função de decisão aplicada em todas as predições. Então eu posso pensar em voto majoritário, né? Então o que a maioria das regras diz para mim, eu acato. Posso fazer uma média ponderada, posso escolher a regra que tem maior acurácia, que tem maior suporte, né? Então eu posso definir uma regra para fazer essa escolha de uma regra dentro do conjunto de regras. A falta de uma regra que possa ser aplicada para um exemplo, ela é resolvida por uma regra padrão, é um senão, né? Então, se nenhuma das regras anteriores se aplica, eu vou aplicar uma regra padrão que geralmente faça a predição da classe mais frequente ou faça uma média dos valores quando é um problema de regressão. Tem vários algoritmos que criam essas regras, né? A gente vai ver 3 desses nessa aula de hoje, que é o OneR, que utiliza apenas um único atributo, é uma coisa extremamente simples e que, na verdade, é usado como suporte para os outros algoritmos. Vamos ver também o Sequential Covering, que aprende uma regra por vez enquanto vai removendo os pontos de treinos já cobertos, né? Então a ideia geral é: crio uma regra, tiro todos aqueles que foram cobertos para criar regras específicas para quem não foi coberto ainda, minimizando a quantidade de regras necessárias. Listas de regras bayesianas, que usa a estatística bayesiana para criar uma lista de regras. Então ele faz um pré-processamento na base usando o algoritmo de itens frequentes, que é que é o algoritmo a priori, dentre outros, né, para criação de regras de decisão, para regras de associação, né, que é uma das técnicas de mineração de dados, e depois ele usa esse conjunto de itens frequentes para determinar o conjunto de regras através de amostras, né, geração de amostras enviesadas de acordo com a probabilidade do que a gente quer modelar. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Então, o algoritmo OneR, que é o mais simples de todos, como é que ele funciona? Primeiro, todo atributo contínuo tem que ser discretizado. Ele só trabalha com atributo contínuo, com atributo categórico. Para cada atributo e para cada valor daquele atributo, eu vou criar uma regra atribuindo a saída mais frequente para instâncias que têm esse valor. Calculo o erro de predição para essa regra e eu retorno a lista de regras com menor erro de predição, né? Então veja, eu pego um atributo, para cada valor eu vou criar uma regra, calculo o erro de predição para essa regra, né? E eu tenho uma lista de predições associadas àquele atributo, né? Então cada atributo gera uma lista de regras. E eu retorno a lista de regras que tem o menor erro de predição. É só isso, né? Não faz mais nada além disso. Então, veja que aqui eu não me preocupo muito com a cobertura de dados, né? Porque, contanto que o atributo escolhido, né? Todos os valores do atributo escolhido sejam cobertos pela base de treino, e geralmente então toda a base vai ser coberta e qualquer amostra futura que a gente venha a coletar e aplicar nesse modelo também vai ser coberto, né? E esse modelo ele funciona muito como uma árvore de decisão que tem apenas uma única ramificação. Então é como se eu falasse assim: olha, tem só uma pergunta aqui, sei lá, a metragem quadrada é maior ou menor do que 100 metros quadrados?
E só isso. Então é só uma árvore simples de decisão. Então vamos pegar esses dados aqui para dar um exemplo. Então digamos que eu tenho aqui local bom ou ruim, tamanho pequeno, grande, médio, permite animais de estimação sim, não é apenas gatos, e o valor alto, médio e baixo, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Então vamos pegar cada atributo valor e a frequência de cada saída, né? A saída está aqui, cada coluna representa uma saída da variável alvo e cada linha um par atributo valor. Então local ruim, eu tenho que a frequência aqui de low é 3, medium é 2 e local bom 2 e 3. Tamanho grande, médio, pequeno, eu tenho que grande, eu tenho aqui 2 para high, para alto valor, né, alto padrão. Low 1 e 3 para médio no tamanho médio, e tamanho pequeno 2 pequeno, 1 médio e 1 alto padrão. Animais de estimação também tem essa distribuição aqui, né? Então 1, 2, 0, 2, 0, quando é apenas gatos, e sim 2, 1, 1. Então nesse caso, se eu verificar assim, ó, cada regra qual que é o erro aqui vai ser o seguinte, olha, nesse caso aqui eu vou predizer que ele é baixo padrão, nesse caso que é alto padrão. Então o erro de predição vai ser, eu vou errar 2 e 2, vou errar 4 entre 10 valores, né? Então 40% de erro de predição. Aqui vamos ver, esse aqui vai ser high, vai ser medium e vai ser small. Eu vou errar 1, 2, 3. 3 entre 10, 30% de predição e assim por diante. Então, o que dá o menor erro vai ser o size, né? Que vai ser a regra. Se size igual a small, então low. Size small, low, porque é o mais frequente. Size medium, medium. Size big, high. Né? Então, eu tenho essa lista de regras que é inclusiva, né? Uma cobertura de 100%. E vai me dar um erro de predição alto, mas ok, pelo menos eu tenho um modelo interpretável, não é isso? Então note que um atributo com muitos valores tende a reduzir o erro de predição. Então se eu tenho aquele atributo que tem uma quantidade de valores muito alta, mais alta do que a quantidade de classes, ele vai causar um sobreajuste, né? Então pensa um atributo aleatório. Um atributo categórico aleatório que tem, sei lá, 100 valores diferentes, tá? E eu tenho 100 exemplos na minha base de treino e apenas 2 classes. Eu tenho que, com essa configuração, cada um dos valores desse atributo vai conseguir predizer exatamente uma instância, né? E vai ser responsável por predizer uma classe. Então, o que acontece é que eu vou ter com esse atributo aleatório uma cobertura máxima e um erro de predição mínimo, só que é uma ilusão porque isso só funciona na base de treino. Qualquer coisa fora da base de treino não vai dar certo, né? Veja que a gente também pode aplicar o ONR para regressão se a gente discretizar os valores contínuos da variável alvo, né? Então tem a mesma coisa aqui que eu posso fazer. Então aqui é uma classe, né, de 22, deixa eu ver aqui, predição, de 22 a 3152 é uma classe, de 3152 a 4500, de 5.900 a 8.700 é outra classe, e assim por diante, né? Então eu posso categorizar o variável alvo e aplico o ONR para regressão também. Ok, né? Então é bem simples, não funciona tão bem, mas me retorna um modelo simplificado. Outro algoritmo que eu posso utilizar é o Sequential Covering, tá? Que também é simples, só que ele melhora um pouquinho em relação ao ONR, né? E esse algoritmo pode tanto criar lista como conjunto de regras. Então, supondo que eu tenho um algoritmo que consegue determinar uma regra e eu tenho o ONR, né? Eu posso gerar uma regra usando o ONR. Eu gero uma lista e pego uma das regras. Eu crio uma lista ou um conjunto vazio de regras para inicializar. Crio uma regra R, tá? Uma regra qualquer.
Enquanto as regras estiverem abaixo de um limiar de qualidade ou não cobrirem todos os dados, eu vou adicionar essa regra na minha lista ou conjunto. Eu vou remover todas as instâncias cobertas por esse ponto da base de treino. E eu vou aprender uma nova regra. Então, se eu usar o ONAR para gerar essa regra, né, a ideia é justamente essa. Eu começo com a base de dados toda. Aplico o ONAR, extraio uma regra, aquela regra de maior qualidade, por exemplo, né, e eu acrescento na minha lista. Aí eu verifico, eu estou cobrindo todos os dados? Ou eu ainda estou com uma qualidade muito baixa desse meu conjunto de regras? Eu vou remover todos os exemplos que foram cobertos por essa primeira regra e eu aplico novamente o ONAR, somente com aquele conjunto que ainda não foi coberto, né? Porque aí ele vai tender, ele vai ter um viés para aprender regras que ainda não foram cobertas, mesmo que eu poderia ter uma segunda regra para aqueles pontos com uma qualidade boa para complementar a regra anterior, eu ignoro isso, né? Eu faço um viés para que ele aprenda apenas para aqueles que ainda não têm nada coberto. E repito isso até que eu tenha o conjunto ou lista de regras desejado, tá? Então, basicamente, aqui tem um passo a passo, né, ilustrado, né? Eu tenho as bases de dados, aqui é a minha base de dados de treino, x1, x2 que são as minhas variáveis, e os pontos aqui, o coloridinho e redondinho é uma classe, triângulo de outra cor é outra classe, né? Basicamente ele faz isso daqui. Então, olha só. Vamos pegar essa regra aqui que compreende... veja que aqui ele está usando um gerador de regras que consegue pegar a associação de dois atributos ao mesmo tempo, diferente do ONAR, né? Então ele gerou essa regra aqui, olha, se x1 tiver entre menos 3 e 0, x2 entre menos 2 e menos 1, menos meio, ele vai pegar, cobrir tudo isso daqui, né? Vai classificar como bolinha, e aí ele vai sumir com essa base. Então remove isso daqui e aplica de novo o gerador de regra. Então aplica e gera essa regra aqui que cobre esse espaço. Remove novamente, vai gerar uma outra regra, sei lá, aqui. Remove e vai fazendo isso, né? Então a consequência disso é que conforme as iterações vão sendo repetidas, né? Conforme a gente vai iterando esse algoritmo, a gente vai gerando quadradinhos cada vez menores e mais específicos para casos especiais que não foram cobertos, tá? Para criar uma regra, né? Eu exemplifiquei com o ONAR, mas a gente tem outra forma. Para criar uma regra, a gente pode gerar uma árvore de decisão usando a base de treino e eu escolho o caminho que leva ao nó de maior pureza, né? Aquele nó que tem maior acurácia, né? Então digamos que eu pego aquela base, gero uma árvore de decisão e vejo aqui, olha, vamos ver, do meu nó folha, esse tem a maior acurácia, então eu vou pegar esse caminho e vou traduzir para uma regra. Se size igual a big e location igual a good, então price igual a high, né? Aqui eu fiz uma mistureba de inglês com português, né? C, then, e, mas finge que é tudo um idioma só. Então aqui eu extraio uma regra de uma árvore de decisão, removo aquela parte coberta da base de dados, aplico de novo o algoritmo de árvore de decisão, extraio outra regra e repito. Bem simples e funciona relativamente bem, né? Melhor do que o ONAR, pelo menos. E agora, finalmente, o último, né, algoritmo, que é o Bayesian Rule List, né? Então, o que ele faz? Primeiro, ele pré-processa a base de dados e vai extrair um conjunto de padrões frequentes. O que são os conjuntos de padrões frequentes? São listas de tuplas atributo valor, tá? Que ocorrem com uma frequência acima de uma frequência esperada na nossa base de dados, né? Então, voltar só esse slide aqui. Digamos que size igual a big e location igual a good, ou seja, exemplos da base de treino que o tamanho é grande e o local é bom, ocorrem com uma frequência muito superior do que todas as outras combinações. Não precisa ser muito superior, né? Mas acima de um certo limiar, eu falo que ele é um padrão frequente, ou seja, tem uma frequência muito grande de
casas que são grandes e em locais bons, tá? E eu vou gerando listas com essas regras de associação, com essas associações frequentes. Por quê? Porque se eu tenho associações frequentes, então eu tenho regras que capturam um conjunto grande de atributos e que fazem uma cobertura grande o suficiente na nossa base de dados, né? Podendo ser boas candidatas para gerarem regras. Não quer dizer que elas vão virar regras, mas são boas candidatas. Os padrões frequentes eles são encontrados usando algoritmos de regras de associação, como o a priori, FP-Growth, biagrupamento de dados e dentre outros possíveis, né? E para isso a gente precisa estipular um suporte mínimo. O suporte mínimo ele fala o seguinte, olha, uma lista de atributos, uma lista de associações de atributo valor, né? A cobertura dela tem que ser pelo menos um percentual da quantidade de exemplos que eu tenho na minha base de treino, tá? Para poder ser considerada como uma candidata para virar uma regra. Porque se eu tiver, por exemplo, sei lá, eu tenho essa regra de associação, essas associações aqui, frequentes que cobrem apenas 2 exemplos da minha base de dados. Ele provavelmente não vai ser uma regra muito boa, porque mesmo que tenha uma acurácia alta, ela cobre uma quantidade mínima da base, né? O algoritmo a priori, por exemplo, né, funciona da seguinte forma. Então, eu crio uma lista inicial com padrões construídos para cada tupla atributo valor. Então, eu vejo lá local bom, local ruim, tamanho grande, tamanho médio, tamanho pequeno, tal, né? Então, para cada tupla atributo valor, eu verifico o suporte dessa tupla, né? Qual é a cobertura dela na minha base de dados. Todas aquelas que têm um suporte maior ou igual ao mínimo estipulado, eu mantenho nessa lista inicial. Aí o que eu faço? Para cada par de padrões, eu vou criar um novo padrão juntando duas dessas listas aqui, né? Que inicialmente são listas que contêm apenas um elemento, né? Uma tupla, atributo valor, e aí eu combino elas. Então eu vou fazer agora a associação 2 a 2, né? Obviamente eu vou pular, por exemplo, local igual a bom e local igual a ruim, porque não dá para ser os dois ao mesmo tempo, vai ser 0 suporte, né? E aí eu vejo as outras combinações que apresentam ainda um suporte mínimo. Aí eu vou ter as listas de associações de tamanho 2. Aí eu repito, fazendo a associação dessas listas de associação de tamanho 2 com a lista de tamanho único, e também posso fazer com a lista de tamanho 2, né? Então vamos fazer com a lista de tamanho 1. Eu tenho local bom, tamanho grande e permite animais de estimação. Então aí eu vejo se tem um suporte mínimo, mantenho aquela regra. E vou repetindo até que eu não consigo criar mais padrões, né? Então aqui tem uma ilustração de como funciona, né? Então, digamos que eu tenho essa base de dados, exemplos e atributos, né? Todos os atributos binários para facilitar. Aí eu faço o seguinte, né? Então, veja só, C1, então, quais atributos C1 tem igual a 1? G1, G3, G4. Quais atributos C2 tem igual a 1? G2, G3, G5. Quais atributos C3 tem igual a 1? G1, G2, G3, G5. Quais atributos C4 tem igual a 1? G2, G5. Pronto. Então eu fiz isso daqui, né? Montei essa tabelinha e vou verificar então primeiro as regras de associação que contém apenas um desses elementos. Então G1, G3, G4 finge que é um atributo valor, tá? Para o nosso exemplo aqui. Então G1, qual é o suporte dele? Vamos ver. Ele aparece em 2 de 4 exemplos, então meio. G2 aparece 1, 2, 3, 3 de 4, 0,75. G3, 1, 2, 3. G4 só aparece em 1. G5 aparece em 3. Digamos que o meu limiar é acima de 0,25. Então, tudo que é abaixo é menor ou igual a 0,25, corta. G4 já cai fora daqui, porque ele tem um suporte muito baixo.
Então eu vou ficar com esse item 7 aqui, né? Esse conjunto, essa lista de candidatos. Agora eu vou fazer a associação 2 a 2. G1, G2, G1, G3, G1, G5, G2, G3, G2, G5, G3, G5. Calculo o suporte, né? Então quantas vezes aparece G1, G2? Não aparece, não aparece, 1 e não aparece. Então 1 entre 4. Quanto aparece G1, G3? 1 e 2. Então 0,5. E assim por diante, removo aquelas que não servem para nada. Aí eu vou ficar com essa lista aqui. Agora eu faço associação de novo com esse aqui. G1, G3, vou acrescentar G2. G1, G2, G3. G1, G2, G3, G5. Né? Que é a associação aqui do G1, G3, G2, G5. G1, G3, G5, que é isso aqui com isso aqui. E G2, G3, G5, né? Que pode ser esses dois aqui combinados, né? Ou coisa assim. Então, veja, tem várias formas para eu combinar. Eu posso combinar esse com ele mesmo, né? Ele com ele mesmo vai ser isso aqui, olha. G1, G3 com G2, G3 é G1, G2, G3. G1, G3, G2, G5 é G1, G2, G3, G5. G1, G3 com G3, G5 é G1, G3, G5. G2, G3 com G2, G5 é G2, G3, G5. G2, G3 com G3, G5 é G2, G3, G5 de novo. G2, G5, G3, G5 também de novo esse daqui. Aí o único que tem suporte acima de 0,25 é esse. Então eu tenho esse daqui. Então no final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter esses daqui com esses daqui, com esses daqui. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uma lista de 9 regras de associação, tá? Para poder utilizar como base para para gerar as minhas regras. Aí eu vou começar a fazer o seguinte, olha, vamos pegar essa daqui. Se G2, G3 e G5, qual que vai ser a minha predição? Eu vejo a cobertura dele, vejo a acurácia da predição, e aí eu considero esse outro aqui. Se G1 e G3, qual que é a cobertura, qual que é a acurácia. E dou sequência nisso, né? Só que, claro, assim, essa é a ideia geral, mas não é bem assim que funciona. Então, uma vez que eu tenho essa lista de regras, de candidatos a regras, né? O objetivo do algoritmo agora é encontrar uma lista de regras que priorize poucas regras, ou seja, poucas regras com alta cobertura, e regras que são pequenas, né? Porque eu quero regras que são legíveis. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu busco por uma lista com erro de predição pequeno, eu também quero algo que seja interpretável. E a ideia é construir um modelo probabilístico, né? Que vai permitir que a gente crie uma lista amostrada aleatoriamente dessas regras, né? Que eu tenho como regras candidatas. Então, ou seja, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero criar uma função de probabilidade que fala o seguinte, a probabilidade de uma lista de regras de decisões dado os meus atributos, os meus alvos, as regras frequentes, que são aquela lista que eu gerei agora com a priori, distribuição das classes, classe binária, digamos que 75% é da classe positiva, 25% negativa, né? Tamanho esperado e o número de condições esperadas, tá? Então, dado isso daqui, eu quero amostrar uma lista de regras, tá? E isso, seguindo a regra de Bayes, é equivalente a eu ter a probabilidade de uma classe dado o meu x, a minha lista de regras e a distribuição da classe, e a probabilidade da minha lista, dado as regras frequentes que eu tenho, o tamanho esperado e o número de condições esperadas. Então, como é que funciona na prática isso? Como é que eu estimo essa probabilidade, né? Ou seja, eu estimo essa probabilidade desmembrando entre essas duas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu gero a lista de padrões, amostro um tamanho de lista M, então qual vai ser o tamanho da minha lista? Amostro o valor predito para a regra padrão, né? Então eu vou decidir, é o nosso senão, né? Eu vou decidir quando tudo falhar, o que ele vai predizer. E aí para
cada regra de 1 a m que eu vou ter que criar, eu vou mostrar um tamanho de regra, um tamanho L, escolho aleatoriamente uma regra, um candidato à regra de tamanho L da minha lista. Então vamos voltar nessa figurinha aqui. Digamos que eu mostrei um L igual a 2. Eu escolho uma regra daqui. Aí eu vou mostrar a consequência da regra, né? Dada a distribuição do alvo e dada essa regra. Então, o que eu vou fazer? Olha, digamos que eu mostrei G1, G3. Dado que eu mostrei G1, G3, eu vou amostrar o resultado da aplicação dessa regra baseado na probabilidade de uma classe, que é a distribuição da classe. Então, no nosso exemplo, digamos, 75% de positivo e 25% de negativo. Dado também que eu estou observando apenas para esses atributos valores, né? Então, qual que é a probabilidade de ser uma regra, dado que eu tenho o atributo valor G1 e o atributo valor G3. Então, dentro daquela subamostra, né? E dado esses dois, né? Dado o alvo e dado a regra. Então, dado o meu alvo, a distribuição do alvo, e dado a regra, eu vou falar qual que é a consequência da regra. Tá? Então, vou mostrar uma delas. Para cada instância da base, eu vou encontrar a primeira regra que se aplica entre aquelas m regras, e eu vou mostrar a predição associada para essa regra. Tá? Porque a predição vai ser uma predição amostral. Então, o então da minha regra vai ser uma função de probabilidade. Né? E aí eu vou ver a acurácia deles, eu vou atualizar o nosso conhecimento disso aqui, tá? E aí eu repito o procedimento gerando novas listas, né? E aí eu vou obter N listas, eu repito N vezes e vou obter N listas, tá? Quando eu termino esse procedimento, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer uma das seguintes ações. Então, escolho uma delas para fazer. Ou eu vou mover uma regra de posição. Então, se eu estou trabalhando com lista de regras, eu posso pegar uma regra que está aqui e passo para cima. Tá? Porque quando eu tenho aquele... qual é a regra que eu vou aplicar para um exemplo que é atribuído para múltiplas regras? É o primeiro. Então, eu reordeno a minha lista aleatoriamente. Eu vou adicionar uma regra nova, baseado nas regras frequentes, e vou remover uma regra aleatoriamente. Então eu faço um desses três. E vou repetir esse procedimento até que eu encontre uma convergência, né? Que é quando eu não consigo gerar regras muito diferentes ou com uma acurácia muito maior, né? E com isso eu vou ter uma lista de regras que vai maximizar a nossa probabilidade posterior. Tá? Eu não espero que com esse vídeo vocês entendam como implementar esse algoritmo, não é tão simples assim. É só para ter uma noção de como que é feito, né? Quais são as vantagens desses modelos? Então, como eu tenho regras C, então, eles são extremamente simples de entender. Eu costumo ter uma interpretação mais expressiva que a árvores, né? Porque eles compactam a interação em uma única regra, eu não tenho que percorrer todo um caminho para chegar nas interações. As regras também são robustas a transformações monótonas, que nem nas árvores, né? Que também geram aquele modelo de regressão degrau. E são modelos esparsos, eles tendem a selecionar os atributos mais importantes. Desvantagens desse modelo é que dá um maior foco para a classificação, e ele trabalha com atributos categóricos, então ele é limitado quando a gente fala em regressão. Dá para usar, mas não é tão bom assim. E os atributos têm que ser categorizados, então se tem atributos numéricos pode ser um problema. A gente pode discretizar a saída e os atributos, né? Só que isso também leva àquele problema que a gente viu lá atrás, né? Como que eu vou categorizar, como que eu vou distribuir as faixas de valores, quantas faixas, né? Ele pode ser sensível a sobreajuste, então ele tem essa complicação, e não consegue descrever relações lineares muito bem, que também é o mesmo problema da árvore de decisão pelo mesmo motivo, tá?
Aqui tem um resultado de um artigo, né? Interpretable Classifiers Using Rules and Bayesian Analysis. Eu vou colocar lá no Discord depois. Que eles aplicaram isso para risco de infarto, né? Para detectar risco de infarto. Então eles encontraram esse conjunto pequenininho de regras, né? Então são regras simples que o médico pode ler e avaliar se estão corretas. Então se tem hemiplegia e a idade é maior que 60, então o risco é 59% com esse intervalo de confiança. Se tem uma desordem cerebrovascular, tem essa porcentagem aqui, né? Então vamos ver se tem uma alteração no estado de consciência e a idade for maior que 60, então o risco de. Não é infarto, é AVC, né? O risco de AVC já é 16%. Caso não seja nenhuma dessas regras aqui, então o risco é 8,7%. Então são regras bem simples que é fácil leitura e fácil interpretação. E veja só, o AUC, que é uma medida de desempenho, né, relacionada um pouco com a acurácia, comparado com vários outros modelos, né, o BRL é o Bayesian Rule List, né, ele conseguiu um AUC maior do que vários modelos, alguns deles caixa preta, né, com um tempo de treinamento muito menor, né? Então ele conseguiu encontrar uma regra bem simples com uma acurácia comparável a modelos caixa-pretas. Quer dizer, novamente aquela mesma mensagem, né? Antes de passar para modelos complicados, veja o desempenho dos modelos interpretáveis para ver se eles têm um desempenho comparável. Se tiver, não tem por que não usar, né? Além de ser mais simples, ele tem essa possibilidade de interpretação. Então pronto. Então com isso a gente termina essa parte de lista de regras. A gente vai agora ver uma extensão das listas de regras que pega o melhor dos mundos entre as listas de regras e os modelos lineares.